Bom, fora a parte de leucograma, a gente tem também a parte de plaquetas, que tem uma relação muito importante com o processo da imunidade. E as plaquetas, né, no passado a gente pensava muito nessas plaquetas apenas como células ali participantes do processo de regeneração dos tecidos, né? E aí a gente sabe hoje que as plaquetas participam do processo de coagulação, regeneração e também da resposta imunológica do indivíduo, inclusive combatendo patógenos. E as plaquetas, elas são produzidas principalmente sobre o estímulo de trombopoetina, né? Essa citocina produzida principalmente no fígado vai estimular a medula, né, a liberar, né, os megacariócitos, que depois vão ser fragmentados e liberar as plaquetas na circulação. Além da trombopoetina, a gente tem um papel importante aqui da interleucina 6. Então, perceba, a interleucina 6, essa interleucina-chave do processo produzida em resposta ao processo inflamatório da atividade física, também influencia fortemente as plaquetas. Então, frente ao estímulo do exercício, a gente pode ter o aumento das plaquetas, mas dentro de uma faixa limite de referência. E quais as funções das plaquetas? Primordialmente, essas plaquetas vão aderir aos vasos sanguíneos danificados, formando um tampão plaquetário. Isso vai facilitar a formação, né, depois da fibrina, a partir da conversão de fibrinogênio em fibrina. Então, nós vamos fazer um tampão plaquetário e vamos ativar ali fatores de coagulação que tendem a estancar o sangramento e depois favorecer o processo de reestruturação. Porém, a gente já sabe que plaquetas, além de participar desse processo de hemostasia, eles estão participando do processo de adesão e ativação de agregação, secretando componentes que têm atividades pró-coagulantes e também participando ativamente da resposta inflamatória, expressando moléculas de adesão e quimiocinas. O que essas moléculas fazem? Facilitam a aderência dos leucócitos no sítio lesado. Então percebam, se o indivíduo está treinando, ele lá estimula o seu músculo através do exercício. Ali naquela região a gente já tem uma concentração das plaquetas que passam a secretar alguns fatores que vão atrair os leucócitos para aquele local. Quando a gente fala do processo de resposta imune, a própria plaqueta pode capturar e sequestrar patógenos da circulação e eliminar células infectadas. Então percebam que em alguns momentos eu posso ter diminuição da contagem de plaquetas porque eu estou diminuindo a quantidade de plaquetas na circulação porque elas estão sendo consumidas e a medula não tem capacidade de acompanhar esse consumo com liberação proporcional, tá? Existem técnicas na medicina esportiva que utilizam um preparado chamado de plasma rico em plaquetas. Talvez você utilize como médico ou talvez você tenha até ouvido falar disso. O que é essa técnica? A gente separa, né, a questão do plasma, a parte líquida do sangue, com as plaquetas e um pouquinho de leucócitos. A gente aplica isso no indivíduo. Isso a gente tira do próprio indivíduo para aplicar ali no local da lesão do próprio indivíduo, diminuindo o risco de ter uma rejeição. Essas plaquetas são ativadas ali, vão secretar fatores de coagulação e de reestruturação do tecido importantes, melhorando a recuperação de um atleta ou de alguém que teve algum tipo de lesão. Isso é muito usado também em questões relacionadas à estética. Vamos relacionar aí, então, as principais causas de aumento de plaquetas, também chamado de plaquetopenia ou trombocitose. Aqui a gente tem as policitemias, como a policitemia primária. E o que é policitemia? Daqui a pouco a gente vai estudar a série vermelha, mas policitemia seria o aumento da quantidade de eritrócitos na circulação. E aí esse estímulo aumentado, né, de produção de eritrócitos também carrega com ele o aumento da quantidade de plaquetas, porque a gente tem que lembrar que eritrócitos e plaquetas vêm de origem do mesmo precursor mieloide. A leucemia mieloide crônica, pelo mesmo motivo da policitemia, que aí já é um câncer do sangue. Infecções agudas, porque a gente tem um aumento grande de interleucina 6, e o exercício físico de forma aguda eleva as plaquetas. De forma crônica, a gente tem uma estabilização desses valores de plaquetas que não necessita a gente mudar o valor de referência da plaqueta para quem pratica atividade física. Então, o efeito agudo da plaqueta é por conta dessa liberação maior de interleucina 6. Mas, se você comparar o valor de referência de alguém que pratica atividade física com quem não pratica, a gente vai ver que a plaqueta não muda muito
quando a gente fala valores de referência. E as principais causas de plaquetopenia ou trombocitopenia, que seria aqui uma das principais investigações que a gente precisa fazer. Quando o indivíduo tem plaquetas baixas, ele vai ter dificuldade de coagulação e também dificuldade de resposta inflamatória. A gente viu lá a resposta imune depende das plaquetas. E aqui eu posso dizer da púrpura trombocitopênica imune, uma condição em que a gente tem a destruição das plaquetas pelo sistema imunológico. Podemos ter também induzidas por infecções, e aqui a gente pode citar o HIV, o citomegalovírus, o Epstein-Barr vírus, as hepatites, a dengue, importante causa de plaquetopenia, tanto que a gente faz a análise do hemograma de um indivíduo com dengue para a gente avaliar essa recuperação. Aqui eu posso citar também a Covid-19, que diminui bastante as plaquetas e isso está relacionado com maior gravidade do quadro. A gente tem a diminuição da produção das plaquetas, principalmente pelo uso de estrogênios e o uso crônico do etanol. E aqui, nas deficiências, tanto de deficiência de folato e B12, que é a anemia megaloblástica, ou na anemia ferropriva severa, a gente tem uma diminuição considerável do número de plaquetas. E aí, relacionando aqui no caso da deficiência de folato e B12, junto com a deficiência e a diminuição das plaquetas, a gente vai ter também diminuição do número de leucócitos. Então, quando a gente for avaliar lá as anemias, a gente vai ver a definição, né, o diagnóstico de anemias, tanto microcíticas quanto macrocíticas. Quando a gente for falar especificamente das anemias macrocíticas, a gente deve lembrar aqui da diminuição dos leucócitos e das plaquetas.